Tudo bom? Professora Brenda aqui. Eu vim falar com vocês hoje sobre metabolismo celular. Então, nas aulas passadas a gente viu como as organelas elas estão organizadas dentro das células, tanto as células animais quanto as células vegetais, e a gente estava vendo o quanto elas trabalham ali para a produção de algumas substâncias, sejam substâncias que vão para algum lugar do organismo, quanto para a produção das estruturas da própria célula. Aí a gente terminou falando que a mitocôndria e os cloroplastos, por exemplo, são responsáveis pela obtenção de energia e pelo alimento próprio, né? A mitocôndria produzindo o ATP, que é a nossa molécula energética, vai ser usada aí para todas as reações praticamente da célula, precisa usar energia, é esse ATP que vai ser usado. E a fotossíntese vai produzir o alimento, né? Vai produzir o alimento dos seres autotróficos. Então, são basicamente essas reações que a gente vai estudar agora com mais especificidade. Então, vou deixar aí o nosso esquema geralzão da relação da respiração com a fotossíntese. Começando pela respiração celular, então o que vai rolar? O que vai acontecer? Em linhas gerais, eu vou ter o meu nutriente entrando, né, através da alimentação no meu corpo, e esse nutriente vai ser degradado, vai ser digerido em menores pedaços pelo meu sistema digestório, até que ele chegue nas nossas macromoléculas, né? A gente aprendeu que existem os carboidratos, os lipídios e as gorduras, e aí eu vou focar na glicose, que é um tipo de carboidrato bem simples. E esse carboidrato, ele consegue entrar nas nossas células. Ele é colocado para dentro da célula pela insulina e, uma vez dentro da célula, começa todo o processo de respiração celular. Na hora que a glicose consegue entrar na célula, então, lá no meio do citosol, do citoplasma, essa glicose, ela é transformada em piruvato. Essa glicose, ela é quebrada num processo chamado glicólise. Quando essa glicose é quebrada, ela vai ser transformada em duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. E essas moléculas vão entrar na mitocôndria e é aí que a magia acontece. Um cara chamado Hans Adolf Krebs, eu acho que é assim que se fala, conseguiu demonstrar o que acontecia no ciclo dentro da mitocôndria com esse ácido pirúvico. Esse ciclo é chamado de ciclo de Krebs. O que acontece basicamente quando o ácido pirúvico entra na mitocôndria é que ele é transformado em ácido acético. Esse ácido acético se junta com uma coenzima que existe aí aos montes nas células, chamada de coenzima A. Essa junção dá origem ao oxalacetato, que é a estrutura que vai sofrer reações se modificando e assumindo a estrutura do citrato ou ácido cítrico. A gente conhece também como vitamina C. E é essa estrutura do citrato que vai sofrer várias reações até voltar para a estrutura do ácido acético e o ciclo começar todo de novo. O ciclo de Krebs é odiado por muita gente exatamente por conta desses nomes difíceis, mas o interessante nesse ciclo são as reações de oxirredução que acontecem nele. E para essas reações acontecerem, existe liberação de energia e captação de moléculas de hidrogênio por alguns aceptores. Aceptor que recebe esses hidrogênios. Tudo isso acontece no meio da mitocôndria. Quando esses aceptores pegam os hidrogênios, eles conseguem ir lá para as cristas mitocondriais. São basicamente as membranas internas da mitocôndria. E vão começar um processo chamado... Na cadeia respiratória, então, eu vou ter dois aceptores de hidrogênio e vários citocromos organizados em cadeia. E o que vai acontecer? Os aceptores que foram formados lá no ciclo de Krebs, eles são FAD2H e o NAD2H. Esses dois aceptores, eles são responsáveis por carregar esses hidrogênios. À medida que eles vão carregando esses hidrogênios, eles soltam lá dessa crista mitocondrial e esses hidrogênios vão começar a doar elétrons que os citocromos organizados lá em cadeia vão conseguir pegar e ficam passando basicamente de um para o outro até chegar no final do processo em que existia um oxigênio orquestrando tudo.
Basicamente, todo esse processo acontece porque o oxigênio tem uma capacidade de atrair muitos elétrons para ele, então ele meio que fica puxando no final da cadeia esses elétrons e no final de tudo pega esses elétrons e se junta com os hidrogênios que foram levados lá pelo NAD e o FAD, formando água. Então, no final da minha respiração, eu tenho a formação de água, eu tenho a formação de várias moléculas de ATP, eu tenho a liberação de gás carbônico. Então, basicamente, a fórmula geral do que acontece é essa. Então, o que a gente tem? Glicose mais oxigênio, que vai ficar lá na cadeia transportadora de elétrons, reagindo, formando as moléculas de energia. Nessa formação das moléculas de energia, então, vai ter a liberação de gás carbônico e vai ter a liberação de água. Ok, a gente viu simplificadamente, então, que todas essas reações só acontecem por conta da presença do oxigênio. E quando não tem oxigênio, seres estão fadados a morrer? Aqui a gente vê que a respiração celular, ela pode ser de dois tipos. A respiração celular aeróbica, na presença de oxigênio, formando muitos ATPs, já que esse oxigênio acaba orquestrando toda essa atração. O oxigênio acaba orquestrando toda essa atração por elétrons e as reações acontecem por conta da presença dele, formando água, liberando gás carbônico, tudo aqui. Mas existe também as reações que acontecem na ausência desse oxigênio e são chamadas de respiração anaeróbica. Quem faz respiração anaeróbica? Algumas bactérias, fungos e protozoários realizam então algumas reações chamadas de fermentação. Nesse caso aqui eu tenho que ter a substituição do oxigênio por alguma outra molécula que vai fazer esse trabalho de capturar esses elétrons. A diferença básica entre respiração celular aeróbica e anaeróbica é que a quantidade de ATP que eu consigo produzir com o oxigênio atraindo esses elétrons é 38 moléculas de ATP, enquanto na fermentação eu só consigo fazer 2 moléculas. Então olha aí, qual é o melhor custo-benefício? Eu tenho a complexificação dessas reações acontecendo e eu tenho seres muito simples fazendo o que podem para conseguir produzir essas moléculas energéticas e conseguir sobreviver. Então, existem dois tipos de fermentação: a fermentação alcoólica e a fermentação láctica. Então, bora lá. A alcoólica acontece assim: a glicose vai entrar na célula e vai se transformar em piruvato. Esse piruvato, nesses organismos, existe uma enzima chamada descarboxilases, e essas descarboxilases, que nome difícil, essas descarboxilases, elas conseguem transformar o piruvato em álcool etílico. Então, essa reação é super simples e basicamente acontece isso, e nessa transformação, é liberado gás carbônico e no final do processo é formado 2 moléculas de ATP. A fermentação alcoólica, então, é feita principalmente por algumas bactérias, alguns fungos, e esses fungos são bem famosos porque eles são usados por a gente para fazer algumas coisas que a gente consome. Elas são chamadas de leveduras e a gente, humanidade, usa elas para fazer processo de fermentação de uva e cevada, produzindo então vinhos e cervejas, e usando elas também para fazer pão, massa, bolo. Ai, que fome! Enfim, a gente usa esses processos, inclusive a gente tem acesso a elas bem fácil lá no supermercado, é só procurar por fermento biológico. Então, para que aconteça a fermentação, eu preciso ter ausência de oxigênio, uma macromolécula, tipo a glicose, e eu preciso ter um componente biológico, né, um organismo que consiga fazer isso, tipo uma bactéria, uma levedura. A gente consegue imitar esse processo também, produzindo então os fermentos químicos que vão imitar todo esse processo, fazendo com que pães e bolos consigam inchar, né, e ficar com aquele formatão bonito que a gente gosta de comer. Outro processo de fermentação, então, é ainda mais simples, que é a fermentação alcoólica, e é chamado de fermentação lática. Então, o que acontece basicamente é que, diferente da fermentação alcoólica, não existe enzima específica que vai transformar esse piruvato no aceptor, né, na molécula que vai ficar ali recebendo os elétrons. Ele se transforma direto. Então, o que acontece?
A glicose entra na célula, a glicose se transforma em piruvato e o piruvato se transforma diretamente no ácido lático. Alguns fungos, algumas bactérias fazem isso, alguns protozoários também fazem isso, mas o exemplo mais familiar que a gente pode estudar é o exemplo dos nossos músculos. Os nossos músculos, eles armazenam uma coisa chamada glicogênio. Glicogênio é uma ruma de glicose junta. Quando a gente está fazendo atividade física, esse glicogênio é convertido em glicose, a glicose entra na célula e acontece toda a respiração celular que a gente aprendeu, fornecendo o ATP, a moeda energética, para fazer todas as atividades, fazer a gente conseguir levantar um peso ou correr atrás do ônibus. No caso, quando acaba esse estoque de glicogênio, geralmente acaba no meio de um supino, levantando um bíceps, levantando um peso e repetidas vezes, por exemplo, na musculação, ou simplesmente levando uma caixa muito pesada para algum canto, fazendo alguma atividade física bastante exaustiva com o músculo, esse estoque de glicogênio acaba. Não entra mais glicose na célula e a célula não pode mais fazer a respiração celular. Então, ela apela, ela transforma direto o piruvato em ácido lático e nessa transformação vai liberar só 2 ATPs, mas é o jeito que ela tem para se virar para arranjar energia. A sensação que a gente tem é que a gente vai pegar fogo. Então aquela sensação de ardência quando a gente está fazendo alguma atividade física, correndo demais e o músculo começa a arder, é exatamente a ação do ácido lático que fica concentrado. Então na hora que a gente para de... Aí eu tô lá fazendo meu exercício, na academia, o músculo começa a doer, eu começo a sentir, a queimar, e aí eu não aguento mais, solto peso. Quando eu paro de fazer o exercício, então dá tempo da minha corrente sanguínea levar oxigênio e nutrientes de novo para os meus músculos, e na presença de oxigênio, então a gente tem a respiração celular acontecendo, mais ATP sendo gerado e as reações acontecendo, tudo beleza. Então o ácido lático deixa de ficar concentrado, a gente deixa de sentir dor e consegue fazer as nossas atividades sem morrer, porque pegou um pezinho a mais. Então é isso, gente. Nas próximas imagens eu vou deixar 5 atividadezinhas aí do final do livro de vocês e a gente se vê nas lives. Tchau!